A paz, que Deus nos abençoe e mais um encontro aqui no nosso canal, na nossa playlist Palavra Viva. Sempre uma alegria encontrar com o nosso Senhor através de Sua Palavra. E é o Espírito Santo mesmo que suscita em nós o como escutá-lo. Cada um de nós vive uma experiência muito pessoal, claro, isso trazendo para a nossa realidade pessoal, do contato com Deus. Não estou aqui falando da interpretação teológica, exegética sobre o texto sagrado, já que todo mundo sabe, isso cabe à igreja, às autoridades da igreja fazer isso. Mas nós aqui na base da nossa oração, no nosso cotidiano, nós nos encontramos com o nosso Senhor. Sim, Ele veio ao nosso encontro em Sua Palavra, na Eucaristia, para falar de dois lugares importantíssimos, por assim dizer. Claro que também da nossa oração pessoal. É sempre um encontro profundo com nosso Senhor. Por isso que nos colocamos em Sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a Nossa Senhora também, como boa mãe, a nos ajudar nesse encontro com Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nosso encontro hoje aqui, retirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Um texto que nós conhecemos muito. Esse tempo agora é propício para lermos esse texto, a liturgia propõe, que é a narração da visita dos reis magos, ou dos magos, como diz aqui Mateus, ao menino Jesus que acabara de nascer. Então, eles vêm ao menino trazer os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Claro, em todo o texto do Evangelho, nós podemos pegar vários elementos e podemos refletir sobre esses vários elementos. Mas, como vocês que acompanham essa nossa playlist Palavra Viva, conhecem aqui, sempre queremos voltar o nosso olhar para Jesus. Claro que a partir de cada situação, cena, nós vamos refletir e atualizar na medida do que é possível também esse encontro com nosso Senhor. Então, os magos vão à procura do rei de Israel, do rei dos judeus. Então, Herodes não é muito simpático a essa ideia, todo mundo conhece a história. Quando Herodes, depois os reis magos, ou os magos, não retornam, ele então manda matar as crianças. Logo, Herodes era um rei ruim. E aqui está um elemento muito interessante para a gente compreender um pouco esse texto. Aqui é uma opção, claro, nós podemos ver também de outro modo. Mas veja bem, Herodes era um rei ruim, iníquo, ele não temia a Deus. Outros reis governaram Israel
inclusive reis que temiam a Deus. Então, quando se tratava de reis que temiam a Deus, ao longo da história isso aconteceu. Então Deus mandava profetas, e esses profetas admoestavam a esses reis, que embora sendo judeus, israelitas, eles governavam ou tentavam governar com justiça, também tendo suas quedas, seus erros, mas diferentemente aqui a questão de Herodes, porque Herodes não temia a Deus. Isso não tinha a menor possibilidade. Então aqui encontramos um ponto para nossa reflexão. Quando a situação se encontra num ponto, num patamar irreversível, ou seja, o rei Herodes aqui não dialoga com Deus, ele refuta, rechaça, combate. Então Deus intervém não com profetas, mas com o seu próprio Filho Jesus. Então, Deus envia o seu Filho exatamente no momento histórico. Mateus não tinha intenção, ao mencionar aqui que o menino nasceu no tempo do rei Herodes, ele não tinha intenção de fazer um relato histórico, não é? Ele não é um historiador. Mas aqui nós pegamos esta compreensão. No momento mais difícil de Israel, quando já eram governados por um pagão, então Deus manda Jesus para resgatar Israel, resgatar o seu povo. E isso aqui é bonito e ao mesmo tempo consolador também para nós, porque todos aguardamos a segunda vinda de nosso Senhor. Então, quando nós olhamos para um lado e para o outro, olhamos as notícias e a gente então percebe que a situação presente é uma situação muito parecida com o contexto histórico no qual Jesus veio a primeira vez. Nós estamos vivendo uma perseguição religiosa cada vez maior e mais clara, muito explícita, não existe enrolação, não engano, não, é claramente. Nós estamos assistindo o avanço do Império Comunista no mundo. E claro, por onde avança o comunismo, avança também o ateísmo prático e teórico, e avança também a agenda de perseguição religiosa. E veja, nos dias de hoje, calaram os profetas. Pode procurar, pode pesquisar. Os profetas foram pouco a pouco sendo calados. Eu não estou aqui falando de profetas no sentido bíblico da palavra, não. E isso tudo faz um grande sentido. Isso tudo faz um grande sentido. É preciso a gente acordar para compreender essa proximidade da chegada da luz. Sim. Vimos a sua estrela, disseram os magos, e por isso vieram adorar o Senhor. Quer dizer, uma estrela que anuncia a chegada da luz. Meus irmãos, minhas irmãs, num tempo tão escuro quanto é esse tempo que nós vivemos hoje, nós nos animamos diante de uma situação como essa.
a luz que chega ao mundo. A luz que chega ao mundo e tira toda a treva. Pois é essa luz que, ao chegar ao mundo, é essa luz que combate e derrota o comunismo, que encerra com as perseguições religiosas. É essa luz que vai colocar tudo no lugar. Mas veja bem, nós precisamos buscar essa luz. Nós precisamos correr atrás, ou seja, todo o esforço necessário para estar com nosso Senhor. Todo o esforço necessário para viver a fé. E aí sim, nós vamos compreender que escolhemos a meta certa, o caminho certo. Ainda que fiquemos um pequeno resto, mas com a consciência de que tudo o que está acontecendo, perseguições, avanço do comunismo, avanço de tantos pecados como aborto e etc., aponta para esse lado, para esse fim. É preciso que haja uma intervenção de Deus com o seu próprio Filho Jesus. E aí sim, tudo será concluído e aí sim assistiremos o triunfo do coração imaculado de Maria, o triunfo da Igreja, o triunfo de Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.